olha, hoje vamos falar sobre um problema muito comum na infância e que preocupa muitos pais, a adenoide, que é normal e toda criança tem. O problema acontece quando ela aumenta de tamanho e começa a obstruir a passagem do ar pelo nariz. Para explicar tudo para a gente, recebemos aqui o otorrinolaringologista, Dr. Bismarck Aguiar. Primeiro, que eu já acho o nome chiquíssimo, viu, doutor? Prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que agradeço. Conta pra gente, porque muita gente não sabe, né? Adenoide, o que é adenoide? Eu posso já fazer o meu comentário? Pode, fica. Aí você vai me corrigir, que eu quero aprender junto com o pessoal de casa. Eu já acho que é uma carnezinha no nariz. Querida, isso é muito interessante. Chega no nosso consultório exatamente... Primeiro, é a pessoa achando que é só uma carne. E o segundo aspecto é a pessoa achar que é uma doença. Chega no meu consultório, a mãe com o filho, super apreensiva, porque passou em clínico geral, o pediatra, doutor, meu filho tem adenoide. E aí eu falo imediatamente, graças a Deus. Por quê? Porque Deus é absolutamente perfeito. Como é que a gente iria ter um falecimento, ter uma complicação como um mamífero? Ou pela alimentação ou pela respiração. Então Deus e a natureza colocou estruturas de defesa, chamadas de estruturas linfóides, ao redor dessa região da cabeça, chamada de anel linfático, e a adenoide faz parte. É um tecido linfóide que produz vários anticorpos, várias linfocinas, que é absolutamente importante no crescimento da criança. Tem imagem já? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, já tem imagens. Bota a primeira, explica aqui um pouquinho pra gente, doutor, tá na tela. Bem, aqui... Pode falar, doutor, o pessoal tá ouvindo. A adenoide é um tecido que fica exatamente na região posterior, bem atrás. É um tecido linfóide que vai crescendo, né? Que vai crescendo nessa região aqui. Pode jogar um pouquinho para cá, essa imagem. Tá todo na tela. Pronto. Ela cresce exatamente nesta região, onde o ar vem se projetando para cá, ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer e cresce de maneira desordenada, já que ela é um tecido linfóide, é um tecido de proteção, se ela cresce muito rápido, aí nesta situação é que nós temos um problema funcional e um problema fisiológico. E aqui é o igual. É o que eu falei das estruturas linfóides. É um anel chamado anel linfático de Waldeyer. É um anel que ele reveste toda essa região, que a adenoide faz parte, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, fazem parte, e as tonsilas linguais. Todas essas estruturas, quando o alimento que vem pela boca, ou o ar que vem com contaminação, se vem com patógenos, com fungos, com bactérias, essas estruturas, elas os englobam, tem vários macrófagos e células dentro dela que englobam e matam essas bactérias. Então, essas estruturas são absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência. Uma aula aqui praticamente, né, gente? Com o doutor aqui, com o telão, super gostei que ele levantou, já explicou detalhes por detalhes. Então, doutor, é isso. Na verdade, a questão é quando ela vira um problema. Adenoide, ótimo, todo mundo tem. Exato. Toda criança tem. Toda criança tem que ter. A adenoide, ela começa a crescer a partir do 3º a 6º mês de idade. Ela vai crescendo progressivamente até mais ou menos 10 a 11 anos de idade. A partir dali, ela começa a diminuir sozinha. Por quê? Porque o nosso corpo e a natureza é absolutamente perfeita. Não existe nada excessivo. Neste momento, a partir dos 10, 12 anos, os ossos longos que a gente tem do fêmur, dessa região dos braços, eles começam a ser ativados e produzem essas substâncias, que são substâncias que vão proteger vários anticorpos e linfocinas. Então, a partir daí, a adenoide não é mais necessária. Então, a partir daí, ela começa a diminuir de maneira fisiológica, com 15 a 18 anos, 90% da população não tem mais. Olha só, então já com 18 anos, por aí. Já some. O problema é que ela, como é um agente linfóide de nossa defesa, se a pessoa tiver infecções de repetição, se tiver problemas alérgicos que levem a infecções de repetição, ela é ativada. Olha, doutor, já estou até preocupada se eu tenho adenoide também. Minha produção está dizendo, se fala um pouco mais alto. Peraí, calma aí, que eu vou falar um pouco mais. Tá bom agora, seu Moisés? Doutor, então é isso, é preciso a pessoa perceber na voz,
Na voz, os pais estarem atentos também e quem está ao redor. Sim. O que a adenoide causa? O que ela causa? Os problemas da adenoide é que quando ela cresce muito rápido, como ela é responsável, ela é um agente de defesa, mas ela pode causar uma obstrução, ela vai levar a problemas funcionais e fisiológicos, tais como roncos, respiração de boca aberta, insuficiência respiratória, 1 a 5%. Só para vocês terem uma ideia. Isso na fase adulta? Criança. Criança. No adulto já não tem mais adenoide, ela tem. evolui sozinha. Entendi. 1 a 5% das crianças ela tem apneia obstrutiva. O que é isso? É a parada respiratória noturna devido ao aumento excessivo da adenoide. Ela para de respirar, e aí vem o resfôlego da ressuscitação. A criança para e aí volta. Ela volta a respirar. Só que neste momento, ela não consegue aprofundar o sono. Neste momento, que são horas durante o sono, o oxigênio, ela não oxigena bem o sangue. O coração, para compensar isso, ele começa a bater mais rápido. Sim. Então, vem problemas cardíacos, problemas pulmonares, vem alterações na arcada dentária, porque respirando de boca aberta, o céu da boca, ele fica ogival, ele fica tipo uma abóbada. Aí o dente, ele é jogado para frente, altera essa região da arcada dentária. A criança tem um baixo desempenho escolar, fica muito irritada durante o dia, e o problema dela é respiratório e obstrutivo durante a noite. E como é feito esse diagnóstico? Pronto. Antes, o diagnóstico da hipertrofia adenoidiana era feito com radiografia simples do raio-x de cavo, mas é uma coisa muito antiga. Hoje, o que se faz é uma videonasofibroscopia. É uma câmera que a gente coloca por dentro do nariz, muito fina, bem discreta, que tem uma câmera, a gente vai até lá ao fundo e consegue identificar em loco qual o tamanho do tecido adenoidiano, se tem uma adenoidite, se tem um processo inflamatório, se está causando uma obstrução na tuba auditiva. A tuba são estruturas do lado da adenoide que se comunicam com o ouvido. E aí, desta forma, a gente faz o diagnóstico correto. Quais são esses sinais de alerta que os pais devem aí ficar atentos, né? Além, como você falou, do ronco. O que é importante? A criança, ao dormir, ela vai babar no travesseiro. Né? Por quê? Porque fica com excesso de salivação, porque o nariz fica entupido, ela fica respirando de boca aberta e aumenta a salivação. A criança fica muito irritada, a criança começa a ter muita sonolência diurna, ela não consegue correr, ela não consegue brincar, ela não consegue se desenvolver, o crescimento dela fica mais limitado, ela tem dificuldade de aprendizado, ela fica com muita irritabilidade. Criança é algo muito frágil e muito sensível. Então, você tem que perceber esses nuances do comportamento da criança. Na irritação, ali no sono, tá atenta aos detalhes. Tá atenta aos detalhes. Porque a apneia, que é a parada respiratória, é uma coisa mais agressiva. Mas antes da apneia, vem o problema respiratório mais leve e vai piorando. E quanto mais cedo, melhor, né? E se tiver fatores associados, tais como rinite alérgica, que é um processo inflamatório da mucosa nasal causada por vários alérgenos, se tem sinusites crônicas, se tem algumas doenças genéticas que podem alterar essa limpeza da cavidade nasal, se tem outros fatores potencializam esse problema. Olha, doutor, a gente vai continuar falando de saúde, porque é importante realmente a gente se colocar em primeiro lugar. Tem que cuidar, né, doutor? Eu já fico naquele receio. Meu Deus, será que tem uma carnezinha aí pelo nariz? Sempre tem isso, de alguém que chega no consultório, até você, doutor, eu tenho essa dúvida. Tem. E o interessante, quando a gente fala da adenoide, é muito importante a gente falar também das amígdalas. Das amígdalas, pronto. As amígdalas e adenoides, elas são tecidos primos e irmãos. E um participa do outro. Quando você tem uma hipertrofia adenoidiana, geralmente você tem também aumento das amígdalas. E aí as duas potencializam ainda mais a obstrução. E tem mais um fator. O aumento das amígdalas, além da questão obstrutiva, nós temos também as questões inflamatórias. As infecções de repetição. Quando você tem muitas infecções de repetição nas amígdalas, elas aumentam, elas ativam o sistema imunológico, elas também aumentam as adenoides, levando a um quadro obstrutivo ainda mais grave. E aí, nesta situação, a gente tem que discutir
de maneira muito lúcida e muito certa a indicação cirúrgica no momento adequado. Então, qual orientação você deixa para os pais? É que o doutor deu uma aula, gente. Eu até vi ele aqui já, né, já ensinando aqui no quadro, dando dicas para o pessoal de casa. Muitos pais acham que é só fase, né? Que é só uma alergia, é preciso ficar atento. Então, quais são as orientações que você deixa para quem está nos assistindo? É importante a gente ter a concepção e a percepção que o tecido adenoidiano e também o aumento da amígdala leva a vários problemas obstrutivos e cardiocirculatórios do desenvolvimento da criança. Então, tem que ser feito o diagnóstico com aproximadamente 3 a 5 anos. E se tiver muito componente obstrutivo, muito componente inflamatório, com ronco, apneia, dificuldade de concentração, de memória, enfim, aí faz-se a indicação de cirurgia de adenoamidalectomia. Nesses casos, é absolutamente fundamental, todos os guidelines internacionais, tudo que tem de mais atual, é não protelar essa cirurgia quando ela é realmente necessária. Por quê? Porque é absolutamente importante que a criança volte a ter um funcionamento fisiológico adequado. Então, é isso, gente. Fiquem atentos aos sinais. Percebeu aí que a sua criança está roncando demais, está tendo algumas agonias, aquela falta de respiração, ou até aquele ditado, tá falando pelo nariz. Olha que eu já recebi várias mensagens assim, viu, doutor? Vamos lá, aproveita para entrar em contato, você pode tirar suas dúvidas com o doutor Bismarck pelo Instagram, pode colocar as redes sociais. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, estou à disposição, volte sempre. À disposição de você e do público para esclarecer o que eu puder.